Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial. E hoje eu vim falar sobre o seu comportamento. Como anda o seu comportamento? Como você anda observando a sua vida e o que você anda fazendo na sua vida? Olha só, gente, nós precisamos quebrar o hábito de sermos aquele velho eu, de sermos a mesma pessoa de sempre. Porque você precisa quebrar esse hábito para mudar a sua vida. Senão você vai continuar sendo o mesmo o tempo todo. Então, você já parou para pensar que você faz as mesmas coisas porque você sente e pensa igual o tempo todo? Olha que interessante. Nós fazemos a nossa vida acontecer do mesmo jeito porque a gente está pensando e sentindo o tempo todo igual. Então, a gente precisa se tornar uma outra pessoa com uma nova personalidade, com hábitos diferentes e comportamentos diferentes para fazer a vida acontecer de forma diferente. Isso significa que você vai precisar se tornar um outro você. Aquele velho eu precisa ser deixado de lado. Você tem que se tornar um outro você que vai ter uma capacidade de lidar com a vida de forma diferente. Essa capacidade vai ter uma transformação que aconteceu. Por quê? Porque quando a gente cria uma nova capacidade de lidar com as coisas, a gente vai dominar coisas que a gente não dominava. A gente vai dominar sentimentos que a gente não dominava. A gente domina comportamentos que a gente não dominava antes. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela encontra outra, talvez esse seja o seu caso diário, você passa a contar ali para sua amiga, para o seu amigo, mais do mesmo. Você conta a sua velha historinha triste, você conta aquilo que vem te acontecendo mais uma vez. Você tá o tempo todo contando uma história que você não quer. Então, toda vez que você conta para alguém uma história, ou para você mesmo, na sua cabeça, nas suas ladainhas, algo que você não quer, você está colocando combustível novamente naquilo que você não quer. Então, passe a contar coisas que você queira fazer. Passe a contar para o outro coisas que você vai fazer, tá? Mas, claro, até um certo ponto, porque a gente também não tem que ficar deixando o outro emocionalmente interferir, porque quando eu conto algo para alguém e essa pessoa, se ela tiver desconfiança a respeito se eu vou conseguir ou não, ou seja, se ela não confiar muito em mim, ela vai emitir emocionalmente, através do que ela fala, do que ela pensa, do que ela sente, algo que vai vir de encontro, é uma energia que vem de encontro àquilo que eu estou falando, e aquilo mina a minha força. Então, a gente tem que, sim, contar coisas para pessoas que nós queremos, mas não os nossos desejos. A gente tem que contar o que a gente está fazendo de novo. Então, ao invés de você falar para sua amiga, para o seu amigo aquilo que vem acontecendo novamente, você xinga o seu marido, né? Desabafa lá com a sua amiga sobre o seu marido, sobre sua mulher, fala do seu chefe, fala tudo aquilo que você já tem na sua vida. O que acontece com isso? Você precisa... Quando você faz isso, o que acontece? Você está gerando a mesma sensação, a mesma emoção, o mesmo pensamento, o mesmo de tudo. Quando você conta para o outro algo que você vai fazer, e aí estou indo trabalhar, eu vou trabalhar hoje, vou fazer as minhas coisas de forma legal. Se você conta algo que é leve, você vai gerar outra sensação dentro de você, né, que vem através de um novo pensamento, essa nova definição, que vai gerar um comportamento diferente, né? Agora, viver nas nossas emoções é viver no passado. Nós precisamos viver na emoção do futuro. Então, quando eu falo nas emoções, eu quis dizer assim, a pessoa fica o tempo todo pensando naquilo que aconteceu e gerando dentro dela o sentimento que ela não quer, que é o sentimento de fracasso, que é o sentimento de empobrecimento emocional, quando a pessoa ela fica pensando nas razões pelas quais ela não consegue as coisas, ela fica se comparando ao outro, a pessoa não sente gratidão pela vida, pelas coisas legais que estão acontecendo à volta dela, não, ela fica sempre focada ali naquilo que não está dando certo. Então, essa sensação gera
um comportamento, a pessoa fica encolhida, a pessoa procrastina, a pessoa se segura, a pessoa não se coloca, a pessoa tem medo. E aí o que acontece? Você cria mais do mesmo. Então, passado, gente, é memória, tá? Passado é memória. E a gente não vai fazer nada com essa memória. Nós temos que gerar novas sensações através de novos pensamentos em relação ao nosso futuro, em relação àquilo que nós queremos. Então, para pensar aí, o quanto você hoje, no dia de hoje, você já falou para um monte de gente, aí as pessoas que você encontrou, coisas que são mais do mesmo. Para pensar, pensa no dia de ontem, para pensar agora, faça isso agora, pensa no dia de ontem, lembra das pessoas que você se encontrou, aquela sua amiga, aquela pessoa que trabalha com você, os seus parentes, enfim, para pensar na ladainha que você falou para essa pessoa. Você vai, eu tenho certeza disso. Você falou mais do mesmo, você contou aquilo que você não queria que acontecesse na sua vida, você gerou sensações de empobrecimento emocional em você e no outro, porque ao contar aquilo, a pessoa se compadece com aquilo, fica os dois ali, as duas pessoas, na sensação errada. E o que aconteceu? Você pôs combustível naquilo que você não quer, você gastou o tempo com isso, aquilo fez você se sentir mal, você encolheu mais um pouco e não fez o que tinha que fazer, não foi isso? Gente, eu trabalho com isso todos os dias e eu vejo esse comportamento que é muito real. 95% das pessoas se comportam assim, de forma automática, né? Nesse automatismo emocional, que sem perceber, a pessoa está presa a esse passado. Então, é preciso cortar esse passado. Como a gente faz isso? Se desconectando das coisas ruins que nos aconteceram. E para se desconectar das coisas ruins que te aconteceram, você precisa ter uma nova definição sobre elas, um novo significado, na programação neurolinguística a gente chama isso de ressignificação. Quando você dá um novo significado, você se liberta. Agora, fora dar esse novo significado, a sensação que ficou dentro de você, que é a memória emocional, que é aquilo que é ativado de forma inconsciente, eu desligo. Eu tenho um método para fazer esse desligamento emocional das sensações que a pessoa não quer, tanto que eu me especializei em pessoas travadas, em pessoas com traumas, me chega pessoas assim, por anos presas. As pessoas chegam e falam assim, Cris, eu tô há anos presa a essa coisa que me aconteceu, aquilo que me aconteceu, a ideia que foi gerada depois daquilo de fracasso, de tristeza, de falta de poder, e eu desconecto a pessoa daquilo, e é muito legal, a pessoa volta e fala, Cris, eu estou diferente, eu me sinto diferente, eu estou vivenciando novas sensações. Por quê? Porque eu desconecto a pessoa, né? Como se o fio ali tivesse conectado errado e conecto ela a algo que ela quer em termos de sensação. E aí a pessoa começa a ativar sem perceber a sensação boa. E aí numa conversa com o outro, o que que acontece? A pessoa percebe que ela tá fazendo mais do mesmo. Como eu tô ativando isso nela, ela percebe cada vez mais e aí ela vai se corrigindo rapidamente. Em 1, 2, 3 semanas a pessoa já mudou completamente. Eu vejo isso todos os dias lá no consultório, tenho muito prazer em fazer isso com as pessoas, porque isso é a minha vida, é a minha missão e eu adoro ver as pessoas voltando e falando, poxa, eu tô finalmente conseguindo fazer aquilo que eu gostaria. Outro dia uma moça chorou na minha frente, porque ela falou assim, eu estou presa à ideia que geraram na minha vida, a ideia do meu pai e da minha mãe, que queriam que eu fosse tal coisa, eu segui isso, ela fez aquilo que o pai e a mãe queria, e ela se sente bem por um lado, por fazer isso, mas tem um conflito dentro dela, tinha ali a sensação de que não era isso que tem a ver com a vida dela, essa não era ela, ou seja, um conflito gigantesco, isso é muito comum. E aí, o que eu fiz, gente? Em primeiro lugar, né, tirei a sensação que ela tinha de que se ela fizesse algo diferente do que o pai e a mãe dela queria, essa moça, eu tirei essa sensação de que se ela fizesse algo diferente, eles iam eles iam recriminar ela, eles iriam trazer para ela algo, por exemplo, como deserdar ela ou algo assim. Ela tinha essa sensação. Eu tirei a sensação e ela começou a ver por outro ângulo. Aí depois, na outra sessão, eu mudei a sensação dela em relação a aquilo que ela achava que eles iam achar.
Isso nela, tá, gente? E aí ela começou a enxergar totalmente diferente ou seja, desconectei ela daquela ideia de que aquilo não poderia ser possível. E aí nós agora estamos fazendo um trabalho de conexão com o futuro dela. E ela me ligou outro dia e falou que falou com a mãe dela. E a mãe dela, olha que interessante, né? Recebeu aquilo de boa, falou que já achava isso, que já sentia aquilo. E era ela que estava presa, na verdade. Então, gente, é assim que funciona. Acontece um alinhamento emocional, vai acontecer um alinhamento emocional na sua vida. Eu vou fazer ele acontecer na sua vida para você se conectar com a sua verdadeira essência, com o seu verdadeiro eu, que está conectado ao todo e que está conectado à sua missão. E você vai ter força, vai ter motivação para ser quem você veio ser aqui, com certeza. Então, gente, isso nós fazemos em pouquíssimas sessões. Eu atendo todas as quintas-feiras à noite nos grupos e aos sábados de tarde. Então, você pode participar dos nossos grupos de transformação, de alinhamento emocional, que eu chamo de oficina de quebras de paradigmas, porque a gente muda, né? Paradigma é aquela ideia de que eu acho que é de um jeito as coisas e não é nada daquilo, é totalmente diferente, é como eu defini que é, e na verdade dá para definir diferente. E você pode fazer isso de forma individual, na consulta particular. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente que ele vai te explicar como funciona. E tem também o meu site, gente. O meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Lá no meu site tem as informações sobre as consultas, as viagens terapêuticas. Minha próxima viagem terapêutica será no dia 15 de dezembro. Nós vamos fazer uma peregrinação sagrada ao seu sagrado interior. Eu e o José Luciano, lá do grupo Indai Andando, lá de Indaiatuba, que é um grupo de peregrinação. Nós vamos fazer nesse dia, um dia só, gente. Então é super fácil de fazer. É num dia só. Nós vamos fazer isso num hotel fazenda, onde nós vamos passar por etapas na sua vida, deixando coisas para trás. E vai ser muito legal. Nós temos aí as refeições, café da manhã, almoço e café da tarde incluído. E nós voltamos no finalzinho da tarde. O ônibus sai do metrô Eucaliptus aqui em São Paulo. Então, para fazer parte, olha lá na agenda ou viagens, na parte de viagens lá no meu site cristinalong.com.br, ou você pode falar lá com o Michel, ele vai te mandar as informações. 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e corra, porque as vagas são limitadas, né? Tem muita gente procurando, porque geralmente eu faço as viagens para lugares mais longe, que demoram 2, 3 dias, 10 dias, quando é fora do Brasil, Egito, Índia, mas essa viagem um dia só, é super possível de você participar. Gente, olha só, viver nas emoções é viver no passado. Viver com as sensações erradas é viver conectado com aquilo que você não quer. Viver observando a vida por um ângulo curto, ou seja, por aquilo que eu estou acreditando que é possível, é um paradigma. Você está acreditando que só dá para fazer de um jeito, ou você está acreditando que só vai conseguir conquistar a vida que você deseja quando tal coisa acontecer. Outro paradigma. Para com isso. A gente tem que tirar o emocional da jogada, nesse caso, se desconectar dessas sensações que nos fizeram se sentir encolhidos. Essas sensações são geradas dentro de nós quando nós somos pequenos. Então, para pensar na sua vida, naquilo que falaram sobre você quando você era criança. Você foi se encolhendo. Você se encolheu porque falaram coisas de você, te perturbaram emocionalmente. Ou você tentou fazer coisas que deram errado e ninguém te explicou como que tinha que fazer. Então, você criou ali a sensação de fracasso. Todo esse seu passado é memória. Então, você tem que fazer o seguinte, se desconectar desse passado, e eu sou especialista em desconectar as pessoas daquilo que elas não querem, conectar as pessoas naquilo que elas querem. Então, você vai aprender sobre fazer essa conexão com você mesmo. Quando a pessoa tem uma conexão exata, perfeita, ela está conectada com quem ela consegue ter novas consequências na vida, ou seja, novos aprendizados que vão gerar um futuro totalmente diferente. Esse novo aprendizado é um novo jeito de ser.
você vai se conectar à sua vida de forma diferente, você vai se colocar de forma diferente. E quando você vai se colocando de forma diferente, o seu comportamento muda. Mudando o seu comportamento, que tem a ver com as suas ações diárias, o que vai acontecer? Você vai ter um novo resultado na sua vida. E esse novo resultado vai trazer um futuro grandioso para você. Gente, nós vemos aí pessoas que saíram do nada e se transformaram. O que aconteceu com elas? Você já parou para pensar? Sabe o que aconteceu? Elas se ligaram a um novo eu. Elas se ligaram a uma nova personalidade, a um novo jeito de fazer as coisas, de deixar as coisas acontecer na própria vida. Então, quando você se conecta ao novo eu, você consegue fazer diferente. Essa conexão com o novo eu, que tem a ver com você, né, profundamente ligado a quem você realmente é uma conexão que só é possível de acontecer quando você se desliga emocionalmente do que está externo, da opinião do outro, daquilo que o outro fala de você, daquilo que está acontecendo e que vem do outro. Agora, quando a pessoa não está conectada com ela mesma, e ela está desconectada e ela fica o tempo todo observando o que está acontecendo à volta, a pessoa fica mudando de rota o tempo todo. Então, alguém falou uma coisa, ela faz algo diferente. Alguém falou diferente, de novo, a pessoa muda novamente. Então, é a pessoa que muda de opinião, a pessoa que não tem opinião própria, a pessoa que não é seguro naquilo que está falando, naquilo que está fazendo. Então, quando a gente está conectado, a gente tem novos padrões que tem a ver conosco, com a gente, com você. E aí isso vai gerar, sim, sensações diferentes, que vão gerar comportamentos diferentes, que vão trazer coisas novas para sua vida. Simples assim. Então, gente, o conhecimento, ele é importantíssimo. Agora, quando a pessoa não se permite ser, ela também não se permite ir para o novo, para o conhecimento, para coisas estruturadas na vida. Quando a pessoa está só num pequenininho, quando a pessoa só acessa informação pequena, de pessoas que quase não conseguem para elas mesmas, ou seja, você pega aí a opinião dos outros, você fica se aconselhando com pessoas fracas, você está acreditando que você é pequeno emocionalmente, que você não pode, você não está acreditando que você tem a permissão. Agora, para ter essa permissão, a gente tem que se desconectar de todos esses padrões que nos colocaram, de tudo que falaram de você. E é isso que eu faço. Eu tenho um método que chama-se método Long, onde eu conecto a pessoa ao verdadeiro eu dela. E eu tiro as amarras, que são as crenças, os paradigmas, as sensações, as memórias emocionais que a pessoa tem desde quando ela nasceu, às vezes até de antes, que faz com que a pessoa fique grudada ali na história errada, e a história errada gera mais do mesmo, ou seja, gera o mesmo comportamento, gera o mesmo sentimento, gera mais do mesmo. Quando você vai para a sua história realmente verdadeira, você se conecta ao seu verdadeiro eu. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escrever L-O-N-G-H-I. Me procura lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu tenho aulas ao vivo, toda quarta-feira às 19 horas lá no YouTube. Ensino como você se conectar, porque você precisa ser você. Se você for o que o outro quer que você seja, você nunca vai conquistar realmente os seus desejos. Você vai ficar preso. Você precisa ser você. Gente, pensando nesse você, né, que você tem que ser, pensa o seguinte, o foco que cria a potência para provocar resultado. Quando você tem o foco diário na coisa errada, você está pensando em coisas que você não quer, você está se conectando com coisas que você não quer, você está fazendo coisas que você não quer, o seu foco está onde? Naquilo que você não quer. Você vai criar o quê? Mais do mesmo. Por isso que eu falei aqui no começo do programa que você tem que deixar de lado o velho eu. Você tem que se desconectar desse eu de sempre que você vem sendo. E se conectar a um novo eu que você quer ser, que você quer se tornar. Isso significa deixar os problemas emocionais que você criou ou que você se conectou, melhor, né? Que você se conectou para trás. E como a gente faz isso? Né? Você pode pensar assim, Cristina, mas não é simples fazer isso porque os problemas estão aí. Sabe como que a gente faz para mudar
o foco dos problemas, a gente cria novas definições para os problemas. E aí as pessoas falam assim, nossa, nunca parei para pensar desse jeito, você me trouxe um outro olhar sobre isso. E junto com esse novo olhar, uma solução. Porque a pessoa realmente está presa naquele pouco. E quando você está preso nessa raiz desse pouco, você consegue... É como se você fosse um cachorro que está preso por uma corrente. Você até enxerga onde você tem que ir, mas corre, corre, corre. Daqui a pouco você se vê preso pela corrente. Por quê? Porque aquilo prende você. Aquelas sensações, aquelas emoções, aqueles mesmos hábitos de sempre. Então, eu mudo dentro da cabeça das pessoas, dentro da mente delas, lá no subconsciente, as sensações que elas têm. Quando você muda a sensação, você consegue mudar a sua vida gigantescamente. Você consegue ir para algo muito melhor, você consegue ir para o seu melhor. Neste caso, quando a pessoa consegue, ela consegue passar além, ir adiante e mudar os hábitos, mudar o comportamento. A pessoa não procrastina mais, sabe por quê? Porque a motivação mudou. A motivação passa a ser ela. E quando você tem a sua própria motivação, nada de fora te perturba. Não importa o que te aconteça, aquilo não te segura mais, não te prende mais, não te perturba mais. Então, para ir além, você tem que conseguir conquistar essa vitória sobre tudo o que te aconteceu. Você tem que conquistar realmente a medalha, né, o troféu de ganhador. Não importa o que te aconteceu. E quando eu falo ganhar, né, conquistar essa medalha de ganhador, significa dar um novo significado para aquilo que aconteceu. Porque não importa se você errou. Não importa se você errou, importa sim que você entenda que o erro aconteceu, porque você não sabia, você se perdoa por isso, porque você fez o seu melhor, mas você vai adiante. Então é possível sim você chegar num novo e completo e diferente patamar na sua vida. Eu vou te mostrar como. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. Lembrando que dia 15 de dezembro nós vamos fazer a nossa peregrinação sagrada, ao seu interno sagrado. Você vai se conectar com você mesmo, deixando tudo para trás. É um dia de peregrinação, nós vamos fazer isso num hotel fazenda, então nós temos ali as etapas que nós vamos passar ao longo do dia, tá incluído tudo, gente, nesse passeio que a gente vai sair do metrô Eucaliptus aqui em São Paulo, tá incluído café da manhã, almoço e café da tarde, aí no finzinho da tarde a gente volta para São Paulo, para o metrô novamente. Então, venha participar comigo e com o José Luciano, lá do grupo Indaia Andando, que é um grupo de Indaiatuba de peregrinação, que é bem legal. Então, esse é um passeio curto, mas a gente tem outros também mais longos, de dias andando. Então, venha fazer parte desse passeio com a gente. Então, 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10, e o meu site é cristinalong.com.br. Olha só, quando a pessoa ganha consciência, né, de um sentimento, por exemplo, como a culpa, naquele momento a pessoa se separa daquela culpa. Agora, quando a pessoa não tem a consciência, ela não tem a interpretação correta, ela tá presa emocionalmente, ela tá presa àquela culpa. Esse é só um exemplo das sensações que eu solto. Eu vou lá dentro da sua cabeça e vou mudar o seu foco, vou mudar a sua sensação. E você não vai ter mais acesso àquilo que você sente, que faz você se sentir desprezado, emocionalmente carente, que faz você se sentir fracassado, que faz você se sentir sem força. E aí nós vamos ter um foco, que é um foco que vai partir da sua própria motivação. E através desse foco você vai se comportar diferente. Eu vou criar uma nova personalidade para você, que vai se vestir diferente, vai se colocar na vida diferente, vai ter ações diferentes. As pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, o que aconteceu com você? E é isso que traz tanta gente ao consultório, são as mudanças que as pessoas enxergam nos outros, né? E a pessoa fala, poxa, você mudou meu amigo, então se mudou a história dele, vai mudar a minha também. E é tão bonito isso, gente. Eu tenho muita felicidade em fazer isso, muito prazer em fazer isso. Me especializei justamente em fazer a vitória acontecer na sua vida. E é possível sim. Você só não conseguiu porque você não entendeu como. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44
13 10 10. 9 44 13 10 10 é o nosso WhatsApp, fala lá com o meu assistente. E o meu site é cristinalong.com.br. Lembrando que o Long é L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br ou 944 13 10 10. E é isso, pessoal. Um excelente dia para vocês e até o próximo programa.